Eu sempre achei que sabia o que era o amor. Que sabia o que era estar ao lado de alguém, não só nos bons momentos, mas também nas dificuldades. Rafael e eu éramos inseparáveis, ou pelo menos eu acreditava nisso. 7 anos juntos, 4 casados, e para mim, isso significava algo. Nós passamos por tantas coisas juntos, a faculdade, a mudança para o apartamento que tanto sonhávamos, as discussões sobre como administrar o orçamento, os momentos difíceis quando o trabalho dele nos forçou a ficar distantes por semanas. Mas, ainda assim, eu tinha a sensação de que o nosso vínculo era inquebrável, que não importava o que acontecesse, nós sempre estaríamos lá, um para o outro. Tudo mudou no dia em que comecei a notar o distanciamento. Não foi uma grande explosão, não houve gritos ou cenas dramáticas. Não, foi mais uma sensação gradual, como se o meu marido estivesse se afastando de mim sem que eu entendesse exatamente o porquê. Começou com pequenos sinais. A falta de interesse nas conversas que antes eram tão fáceis, o olhar distante quando eu falava sobre o nosso futuro, a ausência nos pequenos detalhes que sempre faziam a diferença. Eu percebi que algo estava errado na noite em que ele chegou em casa mais tarde que o normal. Rafael sempre foi alguém que gostava de ser pontual. Nunca me deixou esperando, nunca faltou com respeito. Então, quando ele chegou depois da meia-noite, eu já estava com um aperto no peito. Claro, ele me explicou rapidamente, como se nada tivesse acontecido. Estava no trabalho, coisas de última hora, aquele típico papo que qualquer um reconheceria. Mas algo na maneira como ele falou me fez duvidar. Eu sei, Ana, eu só estava resolvendo umas pendências, a pressão está grande por aqui. Eu tentei ignorar o desconforto que senti, tentei até me convencer de que estava exagerando. Não queria ser a esposa desconfiada, mas a minha intuição não parava de me cutucar. Eu sabia que algo não estava certo. Nos dias seguintes, ele começou a sair mais tarde, responder minhas mensagens com respostas curtas, como se estivesse ocupado demais para conversar. Mas foi a semana em que ele começou a ir ao trabalho de forma diferente que me fez desconfiar de vez. Eu notei o perfume novo que ele começou a usar, o jeito como estava se vestindo mais formal, até a maneira como ele se olhava no espelho antes de sair. E acredite, ele nunca foi esse tipo de pessoa. O que estava acontecendo? Eu queria acreditar que estava sendo paranoica, que tudo isso não passava de uma fase. Mas, então, veio a mensagem. Uma simples notificação no celular dele, quando ele estava no banheiro. Eu não procurei, não foi algo planejado. A tela do celular estava ligada, e a mensagem apareceu na parte de cima, visível para quem estivesse por perto. Você vai ficar bem? Eu estarei lá mais tarde. Te amo. Eu fiquei em choque. Rafael sempre foi de responder aquelas mensagens de trabalho rapidamente, mas o tom daquelas palavras, te amo. Aquilo não fazia sentido. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, esperando ele sair do banheiro. Quando ele voltou, eu pedi para ver o celular dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se eu não tivesse visto nada de errado. Ele, claro, se mostrou relutante, mas cedeu. Eu estava tremendo por dentro, mas por fora, mantinha um controle que nem eu acreditava ser capaz de ter. É um erro, Ana. Eu sei, mas você sabe como as coisas são, né? Eu me sinto perdido. Eu queria acreditar que ele estava se referindo a alguma outra situação, que aquilo não passava de um erro. Mas enquanto ele falava, eu sentia o meu estômago revirar. A sensação de traição, de estar sendo enganada por alguém que eu pensei que conhecia tão bem, foi avassaladora. Eu fui até o meu quarto, sem dizer mais nada, e comecei a chorar. Chorei como nunca tinha chorado antes, porque sabia que a partir daquele momento nada seria igual. Nos dias que se seguiram, fui tentando juntar as peças. Tentei convencer a mim mesma de que estava errada, de que ele tinha razão em dizer que era um erro. Mas, então, surgiu Júlia. Eu não sabia ainda quem ela era, mas comecei a perceber que havia algo mais. O nome dela começou a aparecer em conversas, na agenda dele, e eu não sabia como lidar com isso. Eu queria confrontá-lo, mas ao mesmo tempo não sabia o que faria se descobrisse que estava certa. Foi quando, em um daqueles dias onde a mente não consegue parar, eu comecei a fazer o que nunca tinha feito antes: investigar. Eu olhava o celular dele quando ele não estava em casa, procurava por pistas, como uma detetive amadora, mas tudo o que eu encontrava eram mensagens aparentemente inofensivas. Só que a sensação de estar sendo enganada não me deixou em paz. Até que, finalmente, uma tarde,
Depois de semanas me sentindo em um turbilhão, eu encontrei a confirmação. Eu olhei o celular dele mais uma vez e lá estava. A mensagem que ele mandou para ela, dizendo que a amava. Para mim, aquilo foi o suficiente. Eu já sabia o que tinha que fazer. Não seria mais uma vítima de um jogo que ele estava jogando. Eu ia me vingar. Não de uma forma dramática, mas de uma forma que fizesse ele e Júlia sentirem o peso de suas escolhas. Eles não seriam mais os mesmos para mim. E eu, Ana Clara, não seria mais a mulher que acreditava em tudo o que me diziam. Nunca imaginei que um dia chegaria a esse ponto. Que eu me tornaria alguém que espiona, que procura provas, que busca por migalhas de informações para confirmar o que eu já sabia, mas não queria admitir. Mas, naqueles dias, a dor me cegava de uma forma tão forte que eu não conseguia mais ver uma saída, exceto fazer o que precisava ser feito. Eu precisava ter certeza. Eu precisava sentir a verdade, tocar nela de forma irrefutável. Eu ainda me lembro claramente de quando decidi que não podia mais viver na incerteza. Eu estava em casa, em um daqueles dias quentes de verão, onde o tempo parecia se arrastar, e eu, com a mente turva, comecei a procurar pelo celular de Rafael mais uma vez. Eu me sentia horrível, culpada até, mas não havia mais volta. A cada dia que passava, eu sentia uma necessidade crescente de ter a certeza de que ele estava me traindo. Eu queria acabar com isso, queria saber, de uma vez por todas, que tipo de homem eu estava casada. E se fosse preciso, eu estaria pronta para enfrentar a realidade. Era um ciclo vicioso. Olhava para o celular dele, procurava sinais, procurava respostas, mas, a cada olhar, mais dúvidas surgiam. Eu sabia que ele estava tentando ser discreto, tentava esconder o que estava fazendo, mas eu não podia mais esperar. Eu precisava encontrar algo que fizesse tudo isso fazer sentido. E foi então que eu encontrei. Era uma foto. Uma foto simples, postada em uma rede social qualquer, mas com uma legenda que me fez o estômago virar. Rafael estava lá, sentado à mesa de um restaurante charmoso, com um sorriso de lado, os olhos brilhando. Mas não estava sozinho. Ao seu lado estava Júlia. Ela usava um vestido curto, estampado, e estava tão próxima dele que parecia impossível que eles estivessem apenas sendo amigos. O toque discreto de suas mãos na mesa, o modo como ele a olhava. Tudo isso era suficiente para esmagar qualquer resquício de dúvida que ainda restava. A legenda dizia: "Sábado à noite com meu amor." Meu estômago se revirou. Como ele teve coragem! Como ele teve a audácia de posar tão naturalmente ao lado dela, compartilhando aquilo com o mundo. Eu sabia que ele tinha se distanciado, mas isso era algo completamente diferente. A traição estava ali, à vista de todos, e eu fui a última a saber. Minha cabeça girava enquanto olhava para a foto. Eu queria sentir raiva, eu queria gritar, mas uma sensação de impotência tomou conta de mim. Não era só dor, era uma tristeza profunda, uma sensação de engano, como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu olhei para a tela do celular com a esperança de que a imagem fosse falsa, de que aquilo fosse apenas uma brincadeira, mas sabia que não era. A verdade estava ali, estampada na minha cara, como uma lâmina fria. E o pior, ele estava compartilhando tudo isso abertamente. Como se não houvesse nada de errado, como se tudo estivesse bem. E então, eu comecei a vasculhar ainda mais, como uma pessoa que já não tem mais nada a perder. Passei a olhar as redes sociais dela, procurando mais pistas, e logo encontrei outras fotos. Fotos de Júlia e Rafael em cafés, em viagens, até em uma praia. Sempre com um sorriso forçado, sempre com o olhar de quem está tentando esconder o que está acontecendo, mas que, na verdade, estava se exibindo para o mundo. Eu podia sentir a dor me rasgando por dentro, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim estava sendo tomada por uma raiva tão profunda que me dava forças para continuar. Ele ainda não sabia que eu sabia. Eu queria que fosse assim, queria que ele fosse quem fosse o último a descobrir que eu havia visto tudo. Eu precisava de tempo. Tempo para me preparar, para planejar o que faria. Para pensar em como me vingaria de tudo o que ele estava fazendo, de tudo o que ele havia me roubado, da confiança que ele destruiu. Era uma dor diferente, não era só o sofrimento de ver alguém que você ama te trair. Era uma dor misturada com a sensação de impotência, com o gosto amargo da mentira. Eu não sabia se o sentimento de desconfiança era mais forte ou se a raiva estava me consumindo de forma ainda mais feroz. O que eu sabia, no entanto, é que nada seria mais fácil agora. Nada seria como antes.
Eu não podia mais olhar para ele da mesma forma, não podia mais confiar nele. E então, naquela noite, enquanto Rafael dormia ao meu lado, sem saber que eu tinha visto tudo, eu tomei uma decisão. Eu não seria mais a esposa que ele conhecia. Não seria mais a mulher que fazia vista grossa para as coisas que não queria ver. Eu ia fazer com que ele sentisse a dor que eu estava sentindo. E, mais importante, faria com que Júlia soubesse o que é ser a outra. Eu faria com que ambos pagassem pelas escolhas que fizeram. Eu sabia que seria um jogo difícil. Que a vingança nunca seria doce, mas eu não me importava. O que importava era que eu tinha o poder agora. Eu tinha as provas, eu tinha a verdade. E, acima de tudo, eu tinha certeza de que nada do que ele dizia ou fazia mudaria o que estava por vir. A raiva ainda queimava em mim, mas eu já conseguia ver o caminho à minha frente. Eu não ia mais ser a vítima. Eu seria a mulher que tomaria as rédeas dessa história. E, assim, começou o meu plano. Um plano que não envolvia gritos nem cenas dramáticas. Era algo mais frio, mais calculado. Algo que faria ambos entenderem, de uma vez por todas, o preço que se paga quando se destrói alguém de dentro para fora. Não foi de um dia para o outro que eu comecei a tomar as rédeas da minha própria vida. Quando você descobre que foi enganada, traída de uma forma tão cruel, tudo ao seu redor parece desmoronar. As certezas viram poeira. Em questão de minutos, você perde a confiança em tudo o que achava seguro. Mas foi nesse vazio, nessa dor que parecia infinita, que encontrei uma força que nem sabia que tinha. E, mais do que tudo, encontrei uma motivação. Não era só sobre mim e Rafael. Era sobre a destruição dele. Era sobre fazer ele sentir o peso do que fez, não apenas emocionalmente, mas de uma maneira que ele jamais imaginaria. A vingança, ao contrário do que muitos pensam, não é um ato impulsivo. Ela começa na mente, nos detalhes sutis que ninguém percebe, nas pequenas manipulações que são feitas nas sombras, longe dos olhos atentos. A cada dia que passava, a raiva ia se transformando em algo mais calculado, em algo mais planejado. Eu não queria só terminar com ele. Eu queria destruí-lo. Queria fazer com que ele visse que nada, absolutamente nada, que ele construiu ao longo dos anos teria valor se não tivesse sido conquistado de forma justa. E ele, que sempre se gabou de ser tão esperto, de ser tão hábil nos negócios. Eu o faria pagar. Rafael sempre foi aquele homem carinhoso, que se preocupava com os detalhes, com os pequenos gestos. Ele me dava flores de surpresa, me levava para jantares românticos, dizia palavras doces todos os dias. Parecia a receita perfeita de um relacionamento feliz. Mas, no fundo, o que eu via era uma fachada. Ele sabia como me fazer acreditar que éramos perfeitos, como me dar o mínimo necessário para que eu me sentisse amada. E isso me incomodava profundamente agora. Ele não me enganaria mais com sorrisos e gestos bonitos. A verdadeira face dele havia se revelado, e eu não tinha mais espaço para a ilusão. Eu sabia que ele estava na beira de realizar um grande sonho, levar sua empresa à Bolsa de Valores. Ele sempre falava sobre isso, sobre o quanto seria uma vitória, sobre como isso mudaria nossas vidas. Eu escutava tudo, e com cada palavra, sentia um desprezo crescente. Como se aquilo fosse ser a sua redenção, como se todo o seu sucesso fosse mais importante do que o compromisso que ele havia quebrado com nossa relação. Ele acreditava que poderia simplesmente caminhar para o futuro, ignorando as consequências dos seus atos. Mas eu faria questão de garantir que ele não fosse capaz de dar um passo sequer. Então, comecei a agir nas sombras, a planejar como destruir tudo o que ele havia construído. Não seria algo óbvio, algo que ele poderia identificar facilmente. Não. Eu era mais astuta do que isso. O que mais me incomodava, além da traição em si, era o fato de que ele não parecia compreender que, ao me trair, ele estava não apenas quebrando nossa confiança, mas também colocando em risco nossa vida juntos. Ele não entendia que tudo aquilo que nós tínhamos, tudo o que ele conquistou, estava, de alguma forma, ligado a mim. Eu sempre estive ali, eu sempre fiz o meu papel. E, mesmo depois de tudo, ele achava que poderia me substituir por uma garota jovem e frágil, sem perceber que a verdadeira força não estava na aparência, mas na estratégia. Comecei devagar, sem pressa. Cada movimento era cuidadosamente pensado, calculado. A primeira coisa que fiz foi olhar para as finanças dele, as finanças da empresa. Eu conhecia bem a estrutura do negócio, sabia onde estavam os pontos vulneráveis. A primeira ação foi mais simples do que eu imaginava.
desvendar as pequenas falhas em sua contabilidade. Ele sempre confiou em pessoas para tomar conta das finanças, sem dar muita atenção aos detalhes. E isso foi um erro grave. Coloquei o plano em prática sem que ele percebesse. Comecei a fazer pequenas transferências, manipulações nas contas, alterações de débito e crédito, de forma a criar um emaranhado de confusão que ele jamais conseguiria desatar. Sem contar que, eu sabia que ele estava tão focado no lançamento da empresa no mercado financeiro que não perceberia a velocidade com que as coisas estavam ficando fora de controle. Quando ele se desse conta, a bagunça já teria sido armada. Como um castelo de cartas prestes a desmoronar. Enquanto isso, eu fui buscando mais formas de enfraquecer as estruturas que ele construíra. Cada decisão que ele tomava sobre sua empresa, eu sabia que tinha que ser minuciosamente manipulada. Fui atrás de contatos que ele tinha no banco, na bolsa de valores, nas seguradoras e até mesmo entre os investidores que ele estava buscando para seu projeto. Comecei a semear desconfiança, a espalhar boatos falsos, a criar uma rede de pequenas tensões que, aos poucos, começariam a se tornar insustentáveis. Tudo isso sem nunca aparecer diretamente. Era uma sombra, uma presença invisível que moldava o caminho dele sem que ele soubesse. Claro, eu sabia que as coisas iriam ficar mais difíceis quando a empresa fosse finalmente avaliada e o grande lançamento acontecesse. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que, se agisse com calma, com estratégia, as falhas iriam começar a se tornar evidentes. Nenhuma estrutura sólida pode resistir a um ataque meticuloso por muito tempo. Ele estava prestes a perder tudo o que julgava ser seguro, e eu estava ali, quieta, esperando a hora certa para dar o golpe final. O mais difícil de tudo era a convivência diária com Rafael. Ele ainda me tratava com o mesmo carinho, me oferecia o mesmo amor que, antes, eu acreditava ser genuíno. Mas, agora, tudo aquilo parecia vazio. Ele não tinha noção do que estava prestes a acontecer. Não sabia que, por trás dos meus olhos, eu já estava em um jogo completamente diferente, em um tabuleiro onde ele nem ao menos sabia que era a peça mais vulnerável. Não sabia que, em poucos meses, a empresa que ele acreditava estar para decolar estaria em ruínas, e ele veria tudo isso ruir aos seus pés. Mas eu sabia. Eu sabia que, no fim, ele pagaria. E eu estaria lá, de braços cruzados, observando o seu castigo. Eu estava decidida a colocar tudo em seu devido lugar. Não bastava destruir Rafael, fazer com que ele sentisse o peso da perda e do fracasso. Não, a vingança teria que ser completa. E essa jovem, Júlia, não ficaria isenta. Ela era parte disso, não uma vítima inocente, como talvez ela pensasse. Ela sabia muito bem o que estava fazendo, sabia que Rafael era casado, sabia o que aquilo significava. E, mais do que tudo, ela estava disposta a ser a segunda escolha, a ser a amante em uma relação que não era a dela. A vida tem uma maneira curiosa de nos colocar nas situações mais inesperadas. Eu nunca imaginei que fosse encontrar Júlia em um evento da universidade. Era um daqueles eventos acadêmicos, repletos de palestras e apresentações de projetos de pesquisa. Rafael sempre falava que ela era muito inteligente e que estava fazendo uma pós-graduação em uma área de interesse comum a ele. Então eu sabia que, eventualmente, nossos caminhos se cruzariam. Eu tinha que estar lá, precisava que ela visse quem estava por trás daquele sorriso falso e das palavras bonitas. Eu precisava que ela soubesse que não era mais uma ilusão. Eu me arrumei de forma cuidadosa, sem querer chamar muita atenção, mas o suficiente para garantir que qualquer pessoa que estivesse ali me notasse. Não estava interessada em agradar ninguém. Não estava ali para impressionar. Eu queria que Júlia sentisse o peso de estar na mesma sala que eu, sabendo que estava sendo observada por alguém que sabia a verdade. Ela tinha que entender que não poderia viver em um mundo onde as ações dela não tivessem consequências. Quando eu a vi pela primeira vez, estava difícil de acreditar que ela, com seus 20 anos e aquele ar inocente, tivesse sido capaz de me fazer perder toda a confiança em Rafael. Ela parecia tão ingênua, uma jovem cheia de sonhos, ainda tentando encontrar o seu lugar no mundo. Mas era isso que mais me irritava, a percepção de que ela estava apenas brincando com a vida de alguém. Ela não sabia o que era amor, não sabia o que era comprometimento. Ela estava brincando com um homem casado, achando que nada disso teria impacto. Eu me aproximei dela de forma sutil, como se fosse uma mera coincidência. O evento estava acontecendo em uma grande sala de conferências, com várias mesas e grupos conversando sobre diversos temas. Quando passei por ela, senti o meu coração bater mais forte.
não de raiva, mas pela sensação de poder. Eu estava no controle agora. Ela não sabia, mas estava prestes a entender. Júlia, certo? Falei com um sorriso forçado, mais como um cumprimento do que uma pergunta, já que eu sabia exatamente quem ela era. Ela me olhou, um pouco surpresa, mas logo tentou disfarçar a tensão em seu rosto. Sim, sou eu, respondeu ela, com um sorriso simpático, mas com os olhos ligeiramente desconfortáveis, como se soubesse que estava sendo observada. Que interessante te encontrar aqui. Rafael sempre fala de você, sabia? Minha voz soou tão calma e casual, mas eu senti a mentira se formar na minha garganta. Não era sobre o que ele dizia, mas sobre o que eu sabia, o que ele e ela tentavam esconder. O jogo estava começando. Ela pareceu desconfortável, mexendo-se na cadeira e tentando disfarçar. Ah, ele fala muito de todos os alunos da universidade, sabe? Ele é muito entusiasta do que fazemos aqui, disse ela, tentando, de alguma forma, justificar a presença dela na vida dele, tentando mostrar que não era nada demais. Mas eu podia ver a tensão crescente em seu rosto, a maneira como ela tentava manter a postura de jovem descontraída enquanto, por dentro, as peças estavam começando a se encaixar. Eu imagino. Rafael sempre foi tão generoso com todos. Não é difícil perceber o quanto ele tem se dedicado ao trabalho, né? Minha voz continuava suave, mas eu via os olhos de Júlia vacilarem. Eu não estava falando sobre o trabalho dela ou sobre a universidade. Estava falando sobre o que ela sabia que estava acontecendo entre ela e Rafael. E eu sabia que ela sabia disso. Ela sorriu nervosamente. Sim, claro, ele é muito dedicado. Eu podia perceber que ela estava tentando se manter firme, mas a tensão em seus olhos era inconfundível. O jogo estava virando contra ela. Eu imagino que deve ser difícil, não é? Perguntei, forçando o tom a ser ainda mais casual, mas com uma camada de ironia, manter o foco no trabalho, enquanto você sabe que a vida de uma pessoa está completamente em jogo por causa disso tudo. Ela corou. O rosto dela ficou vermelho instantaneamente, e os olhos dela brilharam com um misto de vergonha e raiva. Eu não sei do que você está falando, disse ela, tentando se desviar. Eu podia ver que ela estava mentindo, mas o que me deu prazer foi que ela estava começando a entender o que estava em jogo aqui. Não se preocupe, falei, minha voz mais suave agora. Eu entendo. Não é fácil se envolver com alguém que tem responsabilidades tão grandes. Só espero que você saiba o que está fazendo, porque algumas escolhas podem seguir a gente para o resto da vida. O sorriso dela, que antes parecia confiante, agora estava desaparecendo lentamente. Ela sabia exatamente o que eu queria dizer. Ela sabia que, dali para frente, ela seria marcada. E não havia volta. Júlia tentou se recompor, sorrindo de forma forçada. Eu acho que você está equivocada. Não é como você pensa, Ana Clara. Eu e o Rafael somos apenas amigos. Ele é alguém que me inspira, é tudo. Sim, é claro, respondi, interrompendo-a com um sorriso frio. Eu já não estava mais interessada no que ela tinha a dizer. As palavras dela eram vazias. O que importava era o que ela não dizia, os silêncios, os gestos de desconforto. Ela sabia o que estava acontecendo, e agora, eu sabia que ela também sentia o peso da verdade. A verdade que ela não poderia mais esconder, nem a ela mesma. Fique tranquila, Júlia, falei, virando-me para sair. Eu só queria que você soubesse que, no fim, todos nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E eu tenho certeza de que, quando as pessoas souberem o que aconteceu entre vocês, você vai se lembrar dessa conversa. E com isso, me afastei dela, vendo sua expressão de pânico aumentar à medida que as palavras tomavam forma em sua mente. O plano estava em andamento. Ela poderia tentar negar o que estava acontecendo entre ela e Rafael, mas agora, ela sabia que a verdade não seria mais algo que ela poderia esconder. Eu estava apenas começando a colocar as peças no lugar, e ninguém sairia impune. O ar estava denso quando Rafael chegou em casa naquela noite. Ele não sabia, mas o que ele estava prestes a enfrentar seria algo que ele nunca esqueceria. Eu não conseguia mais olhar para ele sem sentir uma repulsa tão profunda que, mesmo tentando me forçar a manter a compostura, a raiva era inevitável. Ele entrou pela porta, parecendo normal, como se nada tivesse mudado, como se nada estivesse prestes a desmoronar. Mas eu sabia. Eu sabia que ele tinha noção do que estava por vir. Eu podia ver isso no modo como ele estava hesitante,
com os ombros tensos e o olhar desconfortável, como se estivesse tentando procurar uma saída que não existia. Eu o observei por um momento, sem dizer uma palavra. Rafael sempre foi bom em esconder suas emoções, mas a tensão em seu corpo era quase palpável. A dúvida, a culpa, tudo estava estampado ali, mas ele não tinha coragem de assumir. Ele queria continuar vivendo na mentira, achando que poderia resolver tudo com mais uma de suas palavras doces e promessas vazias. Ele estava errado. Eu vi as mensagens, disse, finalmente quebrando o silêncio. Minha voz estava baixa, controlada, mas a cada palavra que saia, eu sentia a raiva se acumulando dentro de mim, como um veneno que só estava esperando o momento certo para explodir. Rafael olhou para mim, e eu vi algo que poderia ter sido arrependimento, mas também vi a tentativa de manter o controle da situação. Ele queria se justificar. Eu sabia disso. E eu não estava interessada. Não mais. Ana Clara, você não precisa fazer isso, disse ele, tentando dar um passo na minha direção, mas eu o interrompi, levantando a mão, pedindo para que ele parasse. Eu não preciso fazer o quê, Rafael? Enfrentar a verdade. Falei, a voz mais forte agora, e senti o meu peito apertar de tanto ódio. Você me traiu. Você quebrou a confiança que eu tinha em você. E agora, você acha que pode simplesmente pedir desculpas e tudo vai voltar ao normal. Ele parecia perdido, como se ainda não estivesse entendendo a gravidade da situação. Rafael sempre foi bom em tentar manipular os outros com seu charme, com aquele sorriso fácil que parecia capaz de resolver qualquer problema. Mas eu estava além disso agora. Nada que ele dissesse poderia me tocar. Eu te amo, Ana Clara, ele disse, e eu vi seus olhos se arregalando, como se aquelas palavras fossem a solução para tudo. Ele olhava para mim com um certo desespero, tentando me convencer de que sua mentira não tinha sido nada. Eu ainda te amo, de verdade. Isso foi um erro, uma fraqueza. Eu me deixei levar. Eu dei uma risada amarga. Errar? Fraqueza. Isso é o que você tem a dizer, Rafael? Que se deixou levar. Não é assim que funciona. Você escolheu me trair. Não foi um erro. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Ele tentou se aproximar mais uma vez, mas eu dei um passo atrás, meu corpo rígido, sentindo a raiva crescer ainda mais. Eu não queria mais ouvir as palavras dele. Não queria mais ouvir desculpas vazias que só existiam para salvar a própria pele dele. Eu estava em um ponto onde as palavras já não faziam diferença. Eu não quero saber, eu disse, a voz mais baixa, mas firme. Não quero suas desculpas. Você não merece o meu perdão. Não agora. Não depois do que fez. Rafael ficou em silêncio por um momento, tentando digerir aquilo. Ele queria lutar contra isso, contra o que estava acontecendo, mas a realidade estava diante dele. Ele não podia mais negar. Ele não podia mais voltar atrás. Ele tinha me perdido. Eu já não via mais o homem em quem eu acreditava, o homem com quem compartilhei tantos anos da minha vida. Ele era apenas uma lembrança, uma ilusão que eu estava começando a desvendar. Eu respirei fundo e olhei para ele. Sabe o que é mais doloroso, Rafael? Perguntei, mais calmamente agora. É que eu me importava. Eu ainda me importo, mas eu sou capaz de ver que você não é o homem que eu pensei que fosse. Você me traiu, e agora, não há volta. Eu não posso esquecer isso. Ele abaixou a cabeça, finalmente entendendo a profundidade daquilo. Mas, no fundo, eu sabia que ele estava tentando pensar em uma maneira de consertar, de voltar ao que éramos antes, de me convencer de que ele ainda era digno de confiança. Mas ele estava enganado. Eu estava além disso. Não tem mais como voltar atrás, disse eu, quase em um sussurro. E você sabia disso. Eu sabia que, em algum momento, eu teria que fazer essa escolha. Eu não sou mais a mulher que você conheceu. E isso não é sobre você ou sobre o que aconteceu entre nós. É sobre mim. Sobre o que eu sou agora. E eu não posso mais aceitar isso. Eu virei as costas e caminhei até o meu escritório. Não queria mais ouvir nada dele. Não queria ver mais as tentativas desesperadas de manipulação, de convencimento, de promessas. O que ele não entendia era que ele já havia me perdido. E, mais importante, eu já não queria mais ser resgatada. Eu estava no controle agora. Eu sabia o que queria. Não estava mais à mercê de suas palavras doces ou de seu arrependimento tardio. O Rafael que eu conhecia já não existia mais.
Eu estava decidida, e essa dor que eu sentia agora não seria suficiente para me fazer voltar atrás. A vingança começava a tomar forma. E, dessa vez, não seria apenas ele quem pagaria pelas suas escolhas. Eu estava prestes a garantir que Júlia, a garota que acreditava que poderia ser a amante sem consequências, também fosse arrastada para esse fogo. Eles teriam que entender que, quando se quebra algo tão forte quanto a confiança, as consequências vão muito além do que eles estavam preparados para enfrentar. Rafael sempre acreditou que nada poderia destruí-lo. Ele passava os dias se vangloriando das suas conquistas, da empresa que havia fundado com tanto esforço, da imagem de líder bem-sucedido que cultivava com tanto zelo. Ele não entendia o quão frágil tudo isso era até que as consequências de sua traição começaram a desmoronar sobre ele, como uma avalanche de destruição que ele nunca viu chegando. No início, eu o observava com um distanciamento calculado, sabendo que ele ainda não tinha noção do quanto sua vida estava prestes a mudar. A falência financeira foi um golpe que ele nem viu acontecer. Como eu já havia manipulado suas finanças, as dívidas começaram a acumular. Ele, que sempre foi tão cuidadoso com seus números, não percebeu os sinais de alerta. Eu sabia exatamente o que estava fazendo, como fazer o dinheiro desaparecer sem que ele soubesse até que fosse tarde demais. Tudo parecia seguir o ritmo de uma tragédia inevitável. As dívidas começaram a saltar para a superfície, e os investidores começaram a cobrar. A empresa que ele fundou e com a qual tanto sonhou foi gradualmente sucumbindo. Eu estava lá, assistindo de longe, com uma frieza que me assustava. Eu estava fazendo o que sabia que precisava ser feito. Eu não podia deixar que ele saísse impune, que saísse sem sentir as consequências de suas escolhas. Os rumores começaram a se espalhar pelos corredores da empresa. Rafael não estava mais no controle. Seus subordinados começavam a questionar sua autoridade. A liderança que ele tinha conquistado com tanto esforço, com tanta ambição, agora estava sendo engolida pelo caos. O pânico se espalhou entre os investidores, e foi apenas uma questão de tempo até que ele fosse forçado a deixar o cargo de CEO. Eu não me preocupei. Não mais. Isso era apenas o começo. A queda dele foi mais dolorosa do que ele poderia imaginar. Não foi apenas a perda da sua empresa. Foi a perda de tudo o que ele acreditava que era. Ele se tornou uma figura em desgraça, uma sombra do homem que antes se orgulhava de sua posição. Seus antigos colegas e amigos começaram a se afastar, desconfiados das falências que estavam acontecendo, e os rumores de que ele havia sido um péssimo administrador começaram a se espalhar. Rafael não sabia para onde correr. Não havia mais ninguém ao seu lado para ajudá-lo. E enquanto ele afundava no colapso, a ironia era ainda mais cruel. Ele havia perdido tudo, e Júlia, a jovem que pensava que seria a nova dona de sua vida, estava agora sozinha, sem nada. Eu nunca a subestimei. Júlia era esperta, mas era ingênua o suficiente para acreditar que o luxo e a vida de aparências que Rafael lhe oferecia era algo sólido, algo duradouro. Mas, como eu já sabia, ele nunca poderia sustentá-la de maneira verdadeira. Ela, que sempre viveu à sombra do que ele conquistou, não tinha capacidade de cuidar de si mesma. Ela acreditava que ele sempre teria o que dar, mas Rafael já não tinha mais nada. Quando as notícias de sua falência começaram a chegar, ela ficou perdida, sem saber o que fazer. Eu soube disso porque, após a queda de Rafael, ela tentou desesperadamente procurar um apoio financeiro com outros homens da alta sociedade, mas eles já estavam desconfiados. Ela, que uma vez teve o mundo aos seus pés, agora estava sozinha, vendo sua vida se desfazer em uma série de fracassos. Ela me procurou uma vez, tentando pedir desculpas, tentando justificar o que tinha feito. Eu apenas a ignorei. Não havia mais nada que ela pudesse fazer ou dizer que mudasse o fato de que ela foi cúmplice, que ela escolheu entrar na cama de um homem casado, sem se importar com a dor que causaria. Eu a observei de longe, e o que eu vi foi uma mulher frágil, sem direção, sem apoio. Sua vida de luxo, que parecia ser eterna, estava ruindo, e ela não tinha a mínima ideia de como reconstruí-la. Enquanto isso, eu estava ali, assistindo, com uma sensação de vingança que já não parecia tão doce quanto antes, mas ainda assim necessária. Rafael, por sua vez, parecia cada vez mais perdido. A dor de perder sua empresa foi um golpe duro, mas o que o devastava era o vazio que ele sentia. Ele estava tão obcecado em manter sua imagem intacta, em preservar o que ele achava ser o significado de seu sucesso, que não percebeu o quanto tudo aquilo era frágil. Eu sabia disso, e ao ver a dor em seu rosto,
Ao ver a forma como ele tentava se esconder de suas falhas, eu sentia uma satisfação amarga. Era uma satisfação porque, na verdade, não se tratava apenas de Rafael ou de Júlia. O que eu estava destruindo não era só a imagem deles, não era só a empresa ou o relacionamento deles. O que eu estava destruindo era o que eles representavam para mim. Eu estava cortando, pela raiz, todas as mentiras que eles construíram, todas as falsas promessas que ele fez a mim, todas as expectativas que ela tinha sobre o futuro. Estava fazendo com que eles pagassem, de uma maneira que eles nunca poderiam entender completamente. Mas o que me fazia seguir em frente, o que realmente me movia, era a sensação de justiça que agora se formava. Eu sabia que a vingança não me traria a paz que eu uma vez imaginei, mas ela me dava algo que Rafael e Júlia jamais teriam. A certeza de que ninguém pode sair impune quando se quebra algo tão sagrado quanto a confiança. Eu estava no controle agora. E o colapso de Rafael e Júlia era apenas o começo. A vingança, eu sabia, tinha que ser meticulosa. Não seria suficiente apenas destruir a vida de Rafael e Júlia de forma explosiva, imediata. A dor da traição que eu sentia exigia algo mais, um tipo de castigo lento, calculado, que os fizesse sentir o peso de cada decisão que tomaram. Eu não queria que fosse fácil para eles. Queria que eles se arrastassem, que sentissem a perda de cada pedacinho do que tinham construído. Rafael não era mais o homem que eu conhecera, e esse vazio de quem ele havia se tornado era tudo o que eu precisava para continuar. Eu já havia preparado o terreno financeiro, e agora era a hora de ir mais fundo. Nos meses após a queda da sua empresa, continuei a manipular as finanças dele, ainda mais discretamente. Rafael não sabia de onde vinham as ameaças anônimas de credores. Não sabia como suas dívidas estavam se multiplicando, como os pagamentos que ele achava que já tinham sido resolvidos ressurgiam, como se o próprio sistema financeiro estivesse conspirando contra ele. O colapso não foi apenas no seu negócio. A ruína tomou conta de sua vida pessoal também, como uma doença que o consumia aos poucos. Rafael foi forçado a vender sua casa, seus carros. Ele estava indo para o fundo, mais rápido do que imaginava. Eu observava de longe, observava a decadência dele com uma frieza assustadora. A dor que ele demonstrava, as noites insones, a raiva que ele lançava contra tudo e todos, era como um espetáculo. Ele não entendia por que tudo estava desmoronando tão rápido. E a melhor parte, ele sabia, em algum lugar no fundo, que a culpa era dele. Mas ele nunca poderia imaginar o quanto sua vida de aparências foi destruída por algo tão simples e tão poderoso, minha raiva. Mas não era apenas Rafael que eu tinha que atingir. Júlia, a jovem que tinha invadido minha vida de forma insidiosa, também precisava ser paga de forma exemplar. Eu não deixaria que ela saísse impune, como se nada tivesse acontecido. Ela, que pensava que poderia conquistar o mundo com a ajuda de um homem casado, agora estava prestes a aprender que ninguém escapa das consequências da traição. A primeira jogada foi espalhar sua história. Não bastava que ela tivesse sido a amante de Rafael. Eu queria que todos soubessem. E, para isso, usei as redes sociais a meu favor. Ao longo dos meses, fui coletando evidências, prints de conversas, fotos, até vídeos dela e Rafael em momentos íntimos, sempre disfarçados como se fossem inocentes, mas claramente mostrando o que eles estavam fazendo nas sombras. Uma tarde inteira em que me perdi no meu computador, filtrando, editando e preparando tudo para dar o golpe final. Quando lancei as postagens, sabia que não haveria volta. O impacto foi imediato. As imagens e vídeos correram como fogo em mato seco, e logo a comunidade da faculdade de Júlia estava repleta de fofocas e insinuações. Ela, que pensava que poderia manter sua vida longe do julgamento público, viu sua reputação despencar a cada segundo. Sua vida virou um circo, onde ela era o espetáculo principal, e o público, impiedoso. Não demorou muito até que outras pessoas começassem a se unir à onda, espalhando mais detalhes sobre os encontros secretos e como ela havia se aproveitado de Rafael. Eu sabia que, ao fazer isso, estava acabando com qualquer chance que ela tinha de seguir em frente com dignidade. Sua imagem pública, que ela tanto prezava, estava arruinada. Amigos começaram a virar as costas, colegas de faculdade se afastaram com risos e piadas, e qualquer pretensão de um futuro brilhante foi para o fundo do poço. Não há nada mais devastador do que ver o mundo inteiro olhar para você e ver apenas uma traidora. E foi exatamente isso que ela se tornou aos olhos de todos. Enquanto eu observava tudo se desenrolar, um estranho alívio tomou conta de mim.
Não era a sensação de vitória que eu imaginei. Não havia uma sensação doce de sucesso. O que eu sentia era mais como o fechamento de um capítulo doloroso da minha vida. O que Rafael e Júlia estavam vivendo era uma versão cruel do que eu passei. Eles estavam sentindo, com o mesmo peso que eu senti, o que é perder tudo por causa de uma traição. Porém, eu sabia que o mais difícil estava por vir para eles. Rafael, que já não tinha mais a empresa, nem o status de homem de sucesso, agora se via completamente isolado. Ele tentava retomar o controle, tentava reconstruir sua vida, mas sua reputação estava quebrada, suas finanças arruinadas e sua imagem pública irremediavelmente manchada. Ele ainda estava tentando se reerguer, mas ninguém mais olhava para ele da mesma forma. E Júlia? Ela nunca mais seria a mesma. O que ela não sabia era que os danos causados por sua relação com Rafael a seguiriam por muito mais tempo do que ela poderia imaginar. Ela se tornará uma piada local. Onde quer que fosse, as pessoas viam nela apenas uma jovem ingênua que destruiu vidas, e isso, infelizmente, a marcaria para sempre. A dor de ser odiada por uma comunidade inteira não tinha comparação. Nem mesmo ela, com sua juventude e seus planos de uma vida brilhante, conseguiria escapar de um julgamento implacável. Eu sabia que, embora ambos estivessem pagando pelo que fizeram, minha vingança não me traria paz. Não mais do que a dor da traição me trouxe alguma. Mas o que eu sentia agora, em relação a eles, era a certeza de que a justiça, de alguma forma, estava sendo feita. Eu não precisava mais da validação deles ou de qualquer reconciliação. O que eu queria era ver Rafael e Júlia em pedaços, exatamente como eles me deixaram. E com isso, eu fechei os olhos, com a sensação de que, por fim, as coisas estavam no lugar certo. Não de uma forma boa, mas o suficiente para que eu soubesse que a lição foi aprendida. O final de Rafael foi algo que ninguém previu. A doença veio de forma silenciosa, sem grandes sinais no início, mas quando se manifestou, foi devastadora. Um câncer gástrico avançado, diagnosticado tarde demais, quando ele já não tinha forças nem para lutar. Eu ouvi sobre isso por um acaso, uma conversa vaga que passei ouvindo em um café, e algo dentro de mim se contraiu. Não era pena, não era misericórdia. Era uma espécie de compreensão fria, como se a vida tivesse finalmente decidido cobrar dele tudo o que ele havia feito. O estresse acumulado, as escolhas erradas, o descuido com o próprio corpo, tudo foi se acumulando, e no final, o destino o entregou de volta em uma forma ainda mais cruel do que qualquer vingança que eu pudesse ter imaginado. Rafael morreu jovem. Ele não teve tempo de recuperar nada do que perdeu. Não teve tempo de se reerguer, de corrigir os erros que cometeu. Sua morte foi a confirmação de que, às vezes, não é a nossa vingança que nos alcança, mas a vida, que cobra com uma força implacável e impessoal. Eu, por mais que já tivesse tomado minha decisão de não me envolver mais, não pude deixar de ficar com um gosto amargo. Quando ouvi sobre sua morte, não senti nada que se aproximasse de alívio ou satisfação. Talvez fosse uma reação humana, talvez fosse o peso de um passado ainda não totalmente resolvido. Não estava feliz, mas também não sentia compaixão. Rafael simplesmente tinha deixado de existir, e com ele se foi a última ligação que ainda restava entre nós dois. Mas a morte de Rafael não significou o fim para Júlia. Ela teve que aprender da forma mais dura que não se pode construir uma vida inteira em cima das falhas de outra pessoa. O que ela imaginava que seria um futuro de luxo, de festas e de momentos de glamour ao lado de Rafael, desapareceu com a morte dele. Ela não tinha mais a proteção dele, o apoio financeiro, o status que tanto desejava. E o que restou, de repente, foi a dura realidade de uma jovem sem recursos, sem amigos, sem suporte. Júlia foi forçada a se mudar para um apartamento pequeno, afastado dos holofotes que tanto ansiava, onde mal conseguia pagar o aluguel. Ela sobreviveu a duras penas, aceitando trabalhos temporários, empregos que nem de longe chegavam a cobrir suas necessidades. A ilusão de uma vida de glamour se desfazendo de uma forma tão brutal e tão imediata foi algo que, em algum nível, eu não pude evitar observar. Ela pagou o preço por suas escolhas, e o preço era alto. Cada vez que havia lutar para manter a cabeça acima da água, algo em mim dizia que, no fundo, ela sabia que, de alguma forma, a culpa de tudo isso estava sobre ela também. Mas, ao contrário de Rafael, Júlia não desapareceu. Ela continuou ali, tentando se encontrar, tentando entender como sua vida se desfez de uma forma tão repentina. Ela ainda tinha a juventude a seu favor,
mas a vida de luxos e facilidades que imaginava não estava mais ao seu alcance. A solidão foi sua nova companheira constante, e, com o tempo, comecei a perceber que, talvez, esse fosse o castigo mais cruel. Ela tinha tudo o que queria, mas ao perder tudo, ficou com nada. Eu, por outro lado, já não sentia mais a mesma dor. A sensação de justiça que imaginei que teria ao ver a queda de ambos se dissipou. Em vez de um alívio triunfante, encontrei um tipo de paz silenciosa. Eu estava finalmente livre da prisão emocional que me mantinha atada ao passado. Rafael e Júlia, com tudo o que passaram, pareciam não ser mais meus problemas. Eu os observava como quem observa duas figuras distantes em um espelho embaçado, as sombras de algo que uma vez foi muito real, mas que agora não tinha mais força sobre mim. Aos poucos, fui reconstruindo minha vida. Minha jornada não foi fácil, não foi rápida, mas tinha um sentido. Trabalhei, investi no que era meu. Em mim mesma. Me dediquei ao que realmente importava, meus próprios sonhos. No final, a sensação que eu sentia não era de vingança. Era de paz. De algo que eu nunca achei que fosse alcançar, mas que, surpreendentemente, apareceu com o tempo: a liberdade. Eu comecei a entender que não havia realmente necessidade de fazer com que Rafael e Júlia sofressem mais do que já haviam sofrido. A vida, no fundo, se encarregou disso de maneira muito mais eficaz do que qualquer plano que eu pudesse ter idealizado. Eles receberam o que mereciam, de uma forma brutal, mas justa. E eu? Eu estava finalmente livre. A dor da traição, aquele veneno amargo que ficou por tanto tempo em mim, já não me consumia. Eu não precisava mais daquela vingança para me sentir inteira. Eu havia recuperado minha força, meu senso de identidade. E talvez, para mim, isso fosse o mais importante. Enquanto tudo se desfazia ao redor deles, eu continuava, com calma, reconstruindo cada pedacinho da minha vida. Sem pressa, sem revolta, sem medo. Porque eu sabia que o que estava por vir seria o melhor que eu poderia construir para mim mesma. E, no fim, esse era o único resultado que eu realmente queria.